Hoje em dia, a gente tem um processo que a gente está colocando nos animais que é um erro. É um erro. Eu não costumo dizer que não existe certo e errado, eu sou bem aberta para isso, sim, mas isso é um erro, porque a gente não tem essa consciência e a gente acaba fazendo por amor. E excesso de amor às vezes não é bom. Quem aqui nunca viu ou faz mesmo e sem julgamentos, tá? Não é porque eu tô falando que eu tô julgando ninguém, tá? Até porque são muitas pessoas, eu lido com isso o dia inteiro, então tá tudo certo. Inclusive, algumas das coisas eu faço também, porque eu sou tutora, eu tenho um animal, mas hoje eu tento evitar isso, né? Então, quem aí não trata seu animal como filho? E quando eu falo tratar como filho, pode ser tratar como uma criança mesmo. Às vezes não é nem como filho, 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 mas é como uma criança, tipo um nenê. Ai, o meu nenê. A gente chama até assim, né? Inclusive, ai, meu filho. E assim, tá tudo bem, né? Porque a gente acaba colocando como filho. E aí, é isso, gente, tá tudo certo. Mas eu vou mostrar o porquê a gente não deve fazer isso, tá? Quando a gente trata eles como filhos, a gente tira o papel de cachorro e coloca eles como filho. E vocês conseguem ver que é muito óbvio isso? A gente tira de papel de cachorro e coloca como filho. Já volto aqui, vou continuar, depois eu volto aqui. Tem pessoas que pegam o animal, é mais que filho. As pessoas pegam os animais e em São Paulo é muito comum. Compram um carrinho de bebê e passeiam na rua com o cachorro em cima do carrinho. Eu não sou contra carrinho, né? Porque existem animais que não podem andar. Tem animais idosos, tem vários casos, cada caso é um caso. Mas tem animais que podem andar sim. E as pessoas não colocam seus animais na rua porque eles vão, por exemplo, sujar a patinha. Ou eles vão ter contato com outros animais. E aí eu te pergunto assim, ele não pode ter contato com outros animais? Ele precisa só ter contato com o animal humano? E aí a gente olha e fala, mas assim, galera, não fica brava comigo, tá? Se alguém faz isso, não tô te julgando. E então, é só pra gente olhar isso, tá? Outro erro muito comum que acontece, as pessoas deixam de fazer coisas para ficar em casa com o seu animal. Deixam de sair com seus amigos porque o animal não pode ficar sozinho ou porque o animal não pode ir junto. Deixa de fazer viagens porque tem dó de deixar o animal de repente numa creche, num hotelzinho, porque ele vai ficar sozinho. Gente, eles sobrevivem sozinho. É claro que você não vai abandonar o seu cachorro, mas se você está dando a necessidade básica que ele necessita, ele vai ficar bem, ele não vai morrer. Sério, eu juro. Então, gente, quando eu falo para vocês de tratar o animal como uma criança, como um filho, a gente acaba colocando uma carga emocional em cima desse animal. A gente coloca como se fosse uma responsabilidade mesmo naquele animal. E ele não tem essa responsabilidade, né? Porque ele é só um animal, ele é um cachorro. Então ele veio, né? Tô falando mais cachorro porque o mais comum que isso acontece é com os cachorros, né? Então, você tira o animal do papel de cachorro, quando eu não deixo ele passear na rua, ele pisar no chão, ele ter contato com outros animais, e coloca ele num papel de uma criança, mas nem com outras crianças ele tem contato, né? Porque ele é um animal, ele não é uma criança. Então, ele começa a perder como se fosse a personalidade dele de cachorro. E ele sai de um papel e entra num papel que não é dele. E aí, quando ele se vê nesse papel que não é dele, ele fica perdido. Porque ele pensa, eu preciso fazer assim. Eles sentem, né? Eles veem nosso campo e eles sentem o que a gente está sentindo, né? Eles sabem o que a gente está sentindo. Então, toda aquela expectativa que a gente coloca sobre aquele animal, de ele precisa ficar comigo o tempo inteiro. Eu preciso dele aqui do meu lado. Não sei o que. Ele vê aquilo e ele tenta suprir e ele começa a deixar de fazer as coisas que ele faria normalmente. Então ele poderia ir lá fora, né, correr no mato e sair cheirando, né, utilizar das percepções que ele tem de cachorro, de correr, latir, e ele começa a tentar suprir isso. Então ele começa a ficar perto de você o tempo inteiro, ele não quer nem ir tomar água sozinho, ele não quer comer, ele começa a criar na mente dele que ele tem uma responsabilidade maior do que ele realmente tem. E aí ele começa a ter desequilíbrios. E aí a gente vai voltar lá no começo da live, quando eu falei para vocês que seu animal ele possui
agressividade, ansiedade, coceiras idiopáticas. Por quê? Porque quando ele sai desse papel, ele começa a ficar confuso. Então, um sintoma muito normal de um animal humanizado é um animal que apresenta ansiedade de separação. Então, o tutor sai, ele fica louco, pirado. Por quê? Porque ele precisa daquela pessoa. É como se ele criasse uma dependência, tanto como a pessoa cria dele. E ele acaba desenvolvendo esses desequilíbrios, gente. E futuramente esses desequilíbrios eles podem acabar virando alguma doença, tá? Então, por isso é muito importante a gente começar a olhar para isso, tá?